Mateus, capítulo 5. Nós vamos ler desde o início ensinamentos valiosos do Senhor Jesus Cristo, que também podemos dizer que é um resumo de toda a Bíblia. O Sermão do Monte é um resumo de toda a Bíblia. Ensinamentos principais ensinamentos da fé cristã estão aqui de forma resumida no Sermão da Montanha. Amém, pessoal? E a gente vai ler aqui a partir do primeiro versículo, onde diz assim, ó. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Olha só, primeiro aqui, pessoal, quero explicar para vocês que as pessoas, elas se reuniam para ouvir a palavra de Deus através do Senhor Jesus Cristo. Amém? Aí eu quero dizer a você que é importante o momento da gente se reunir, da gente se congregar para ouvir a palavra de Deus, porque sempre foi e deve ser costume do povo de Deus. Porque ninguém serve a Deus sozinho. Quem está entendendo? Você já ouviu, acredito, uma outra pessoa dizer, não, eu sirvo a Deus em casa. Fulano, vamos para a igreja. Não, eu sirvo a Deus em casa. Eu amo a Deus. Verdade? Sim ou não? Mas ninguém é igreja sozinho. Igreja não é formada de uma pessoa só. Igreja é um conjunto de várias pessoas. E até então, uma multidão ouvia as palavras do Senhor Jesus Cristo, multidão de 5.000 pessoas, até demais. Até acho interessante como Jesus pregava para cerca de 5.000 pessoas sem som. Não é verdade? Sim ou não? Pregava para 5.000 pessoas sem som, apenas que a sua boca ia anunciar. E aí as pessoas paravam para ouvir. Mas muitas pessoas dentre a multidão, pessoal, ainda não tinha Jesus como Messias. Ainda não tinha Jesus como Salvador. Mas a maioria ainda tinha suas dúvidas, sem falar que os fariseus alimentavam essa dúvida. Mas Jesus, de fato, era e é Messias. Mas as pessoas, a maioria, tinha suas dúvidas e viam em Jesus Algumas até pensavam que Jesus era um profeta que tinha ressuscitado. Está entendendo? Até você vai lembrar daquela pergunta que Jesus perguntou: quem as pessoas dizem que eu sou? Foi? Sim ou não? Aí começaram a dizer: mestre, alguns dizem que o Senhor é Jeremias, morreu, ressuscitou. Isaías, ou um dos profetas que ressuscitou. Outros dizem até que tu és João Batista. João Batista, quando Jesus fez essa pergunta, já havia morrido. Bem, Herodes mandou decapitar a cabeça de João Batista. Do João Batista, humanamente falando, era primo do Senhor Jesus Cristo. Está entendendo? E aí, ele não ficou satisfeito com essa resposta. Ele disse: vocês, tudo bem, as pessoas estão dizendo isso. E vocês pensam que eu sou quem? Aí Pedro teve uma revelação do Espírito Santo. Disse: Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus. Hein? Aí Jesus disse: disseste bem, Pedro. Verdade te digo que tu és Pedro. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As portas do inferno lutarão contra a igreja. É o diabo e os seus demônios que estão lutando contra a igreja. Porém, ele não vai prevalecer. Amém?
Infelizmente, muitos ficam no meio do caminho e perdem essa guerra, perdem essa batalha. Não vou dizer guerra não, vou dizer a batalha, perdem a batalha. Não é verdade? Mesmo a pessoa, às vezes, fazendo parte da igreja, mas nessa luta contra o inferno, nessa luta contra o diabo, ela fica para trás, perde a batalha. Infelizmente, numa guerra, infelizmente, tem aqueles que são vencidos. Mas o desejo do Senhor é que quem é do lado dele. E vou dizer uma coisa, pessoal: quem está firme, de fato e verdade, na rocha, não vai perder a batalha. Pode vir, é a pregação do pastor José Roberto na quarta-feira. Foi? Sobre a casa edificada sobre a rocha e a casa edificada sobre a areia. Observe que a casa edificada sobre a rocha, ou a casa que tem alicerce, as tempestades vêm, mas a casa continua de pé. Veja, tempestades vêm. Tempestade significa lutas. Mas aquele que está firmado na rocha, no Senhor, ele vai se manter no Senhor. Pastor, se a pessoa caiu, mas Deus é tão misericordioso que dá a possibilidade da pessoa se reconstruir. Agora reconstrua sobre a rocha, não mais sobre a areia. Quem está entendendo, levante a mão e diga graças a Deus. Então, pessoal, uma multidão ouvia as palavras do Senhor Jesus Cristo. Até porque, ainda que elas tinham essa dúvida, é ou não é o Messias? É ou não é o Messias? Inclusive até João Batista, ele mandou seus discípulos, antes dele morrer, perguntarem ao mestre: és tu o Messias ou nós havemos de esperar outro? Aí Jesus: olha, diga a ele, os cegos veem, os coxos andam, mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o reino de Deus. Diga a ele isso. Ele ouviu, com certeza, quando ele ouviu isso, bem, agora está confirmado. Ele é o Messias. E aí Jesus anunciando aquilo ali era uma novidade para o povo, porque o povo esperava o Messias, mas ainda não tinha certeza se ele era curioso. Até porque, pessoal, naquela época não havia tanta distração. Sabe qual era a distração do povo? Era um pregador. Alguém que ia lá para o meio da praça, na rua, começava a pregar, era a distração do povo. Sim ou não? Inclusive, alguns anos atrás, a distração para nós, você passava por uma praça, tinha alguém ali fazendo não sei o quê, reunindo um bocado de gente, sim ou não? Hoje se reúne meia dúzia. Não é verdade? Por quê? Porque hoje tem muitas distrações. Já não é como muitas. Olha, a televisão está sendo substituída pela internet, sim ou não? Antes você ficava só na televisão. Agora a televisão está lá de escanteio e é no celular agora. Sim ou não? Até os canais você assiste no celular. Veja. Então era até uma distração para aquele povo. Despertava a curiosidade. Ouvir um pregador. Não era qualquer pregador. Porque quero dizer para você que se levantavam muitos pregadores em Israel. Muitos, como é que eu posso dizer? Agitadores. Que arrebanhavam multidões. Não dava em nada. Ia e não dava em nada. E os seguidores se espalhavam. Mas no caso aqui não. Aqui é o mestre. As pessoas se assentavam para ouvir a palavra do mestre. E aí é uma coisa que todos nós devemos fazer. Ouvir a pregação do Evangelho. Separar tempo para ouvir a pregação do Evangelho.
E a igreja sentar. Bem, pessoal. Uma pessoa disse assim, eu estou sem tempo de ir para a igreja. Fulana, vem para a igreja. Para a igreja, viu? A pessoa diz, porque está com muita correria. Olha só. Em outras palavras, a pessoa está dizendo, não tenho tempo para Deus, não é verdade? E é uma pessoa que não frequenta, pessoal. Não é uma pessoa que por um motivo ou outro não deu para vir. Mas é uma pessoa que nunca dá. Pessoa que não separa nem um dia no seu mês para ouvir a palavra. Isso é da gente que ouvir a palavra de Deus é toda semana. Que é alimento. Quem está entendendo? Ainda que a pessoa não perceba essa necessidade da alma dela, essa fome, como se percebe a fome de pão. Sim ou não? A fome de pão, digo pão é comida, só o pão não, da padaria. Amém, pessoal? Comida é mais perceptível porque a barriga começa logo a roncar. Fome. Percebe mais da fome do Espírito. Percebe? O Espírito se alimenta da palavra do nosso Deus. Meu Deus, seu Deus. Amém? Olha só, versículo 2. E as pessoas se assentaram, né, ali, e diz assim: e abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então aqui nós vamos ler as bem-aventuranças. Eu quero que você guarde o significado de bem-aventurado. Você vai ver essa expressão várias vezes na Bíblia. Sim ou não? Vai ver lá no Salmo 1, bem-aventurado, homem que não anda no conselho dos ímpios. Outros salmos também têm bem-aventuranças. E aqui Jesus faz uma sequência de bem-aventuranças, dizendo: bem-aventurado é quem faz isso. E o que é bem-aventurado, pessoal? Bem-aventurado, feliz, bem-sucedido. Bem? Bem-aventurado é aquele que se dá bem na sua aventura. E aí a primeira bem-aventurança é qual? Os pobres de espírito, ou seja, aquele que é humilde. E aí vem o que é humildade? Humildade, pessoal, não confunda humildade com pobreza. A gente está entendendo? Não confunda humildade com... Parece que é a mesma coisa, mas não é. Eita, que pessoa humilde. Forma de falar. Nem sempre aquela pessoa que você diz, a pessoa é humilde. Nem sempre ela até é pobre. Isso, é. Não é a mesma coisa. Tem pobre, não que eu seja rico, não. Pobre também. Amém, pessoal? Mas Deus vai nos abençoar, sim ou não? Mas tem pobre que é arrogante e se acha, sim ou não? E chega até a humilhar os outros. Não é verdade? Eu ri. Uma foto, acho que foi no Facebook. Colocaram assim, uma mulher bem arrumada, toda produzida,
Aí colocaram uma frase mais ou menos assim, olha, ela é assim na rua. Aí colocaram do lado uma foto da casa dela. Mas só a casa dela. Eu achei resenha porque a casa estava um lixo. Né? Porque era pobre. Toda bagunçada, toda suja. A mulher não parece que não. Só para fazer uma comparação, quem está entendendo? Olha, é assim na rua, mas em casa. Não é verdade? Nem sempre quem é pobre é humilde. Tem pobre que é arrogante. Tem pobre que não reconhece os erros. E aí, humildade, pessoal, exige. Quem tem a humildade exige dessa pessoa, sabe o quê? Que a pessoa se humilhe, não se julgue melhor que os outros, também reconheça os seus erros. Davi dia foi pobre, se tornou rico porque se tornou rei. Mas era um homem humilde. Quando o profeta foi lá repreendê-lo pelo erro dele, já você vai ver outros reis que baixavam a cabeça. Teve um até que mandou prender o profeta. Esse foi Acabe. O nome do profeta é Micaías. Micaías foi lá, se eu não me engano, foi Acabe. Não foi Acabe, foi um rei antes ou depois dele. Aí Micaías chegou e disse: olha, é assim, 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 assim diz o Senhor, contando o erro dele. Corrija, porque senão isso. Aí eles prende esse profeta. Jeremias também foi preso. Falta de humildade, não reconheceu seus erros. E reconhecer. E às vezes a pessoa ela está passando até por situações que foi por conta de erros. E aí, para a situação mudar, a pessoa corrige. Melhor reconhecer, claro, corrigir. Há situações que a pessoa está passando foi por conta de um erro cometido. Uma atitude, ou até uma permissão. Uma culpa. Eu não. Eu permito o mal, eu também sou culpado. Não é verdade? Então, feliz é aquele que é humilde. Aquele que reconhece os seus erros, seus pecados, e aquele que não se engrandece. Vai lembrar agora como da parábola do fariseu e do publicano. E os dois foram ao templo para orar. O fariseu se engrandecia. E o publicano dizia, baixar a cabeça, meu Deus, me perdoa, sou um pecador. Aí Jesus disse, quem saiu justificado do templo foi o publicano. Ele se humilhou. Então a humildade tem que fazer parte da nossa vida. Amém, pessoal? Também não podemos pensar que a humildade é a pessoa fazer de coitada. Quem entende? Também sou humilde, então sou um coitado. Não. Tem que saber diferenciar. Versículo 4. Aí diz: bem-aventurados os que choram, porque eles serão mais bem-aventurados, felizes são os que choram e serão consolados, que choram por um motivo justo. Quem está entendendo? Não é um choro porque o Brasil perdeu. Teve alguém aqui que chorou? Chorou? Eu não chorei, não. Antigamente eu chorava. Queimei até uma camisa em 98. Queimei a camisa do Tafarel, olha isso assim. Tinha a camisa do Tafarel. Perdeu o Brasil na final. Aí chorando. Tinha 8 anos, ó. Peguei a camisa e joguei lá na fogueira. O Brasil se vendeu. Não é esse choro.
é um choro que é justo. Aí essa pessoa será consolada. A pessoa está chorando porque sofreu uma injustiça, teve uma perda. Está entendendo? Aí Jesus disse que essa pessoa vai ser consolada por ele. Sim ou não, pessoal? Consolada. Versículo 5. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Vocês serão abençoados. Tem dois significados aqui. Serão abençoados aqui na terra, também desfrutarão do milênio. Vai ser na milênio do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, bem-aventurados são os mansos. Tá vendo aí? Os bravos não estão certos não, viu? Quando é bravo sem motivo. Quem fica com raiva sem motivo, é bravo sem motivo. Não é verdade? Sim ou não? Pessoa que se ira facilmente por qualquer coisa. Não é bem-aventurado, tem que ser manso, se tornar manso. Veja, conselhos, pessoal, que abençoam a vida de qualquer pessoa, se a pessoa colocar em prática. Muitas coisas vão ser mudadas se a gente. Amém? E as brigas vão cessar. Bem-aventurados, mano. Ah, mas eu não aguento, eu digo umas coisas. Eu digo umas coisas. Acaso que dizer uma vai resolver. É porque você fosse expressão, eu já disse muitas e nada se resolveu. Ao contrário, piorou. Sim ou não? Você só jogou mais lenha lá na fogueira. Você não apagou a fogueira. Jogou mais lenha lá na fogueira. Não é verdade? É. Tem pessoas que dá nem para você falar mais, dar conselho, porque você já deu tanto. Mas é você ter misericórdia e orar. Amém, pessoal? Já deu, mas você sabe que a pessoa vai ouvir. Tenha misericórdia e vá orar. Vai adiantar. Cara, não. Deu certo? Aconselhou muitas vezes nada acontece. Vá orar. Tenha misericórdia. Tolere. Amém? Vai ter que tolerar. Em muitos casos a gente vai ter que tolerar. Não adianta, querido. Não vai ficar brigando pro resto da vida. Pastor, mas tolerar não é concordar nem sempre. Nem sempre tolerar é concordar. Mas você vai viver brigando pro resto da vida? Vá orar. Pedir misericórdia a Deus. 6. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Quem tiver fome e sede de justiça, quem gosta daquilo que é justo, da justiça, vai ser farto, mesmo que por um tempo. Mas Deus promete saciar essa fome que você tem de justiça. Amém? 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão. Veja, um princípio do Evangelho, pessoal, que o Senhor Jesus nos ensinou, é dar para receber. Tudo é dar para receber. O Senhor Jesus disse que aquilo que a gente dá, recebe. Agora, não pense que você recebe de quem você deu. Esse é o problema, que às vezes a pessoa fica esperando receber. Você ajudou alguém, geralmente, provavelmente, você não vai receber de volta daquela pessoa. Mas Deus vai usar outra, vai te dar.
aquilo que você dá, aquilo que você doa, você não perde. Aquele ditado é verdadeiro, viu? Como é? Eu não sei direito. Quem dá ao pobre é assim? Presta a Deus. É verdadeiro. É um princípio do Evangelho. Dar, receber. Então, se eu quero receber, na verdade, até semeadura. Eu planto para colher. Você dá à terra a semente. E a semente e a terra te dá. Amém? Você dá a terra o que ela precisa, semente. E a terra vai dar a você o que você precisa. Todo o bem que você faz, tudo que você doa, que Deus vai te recompensar. Desde dízimo e oferta, a doação que você faz a alguém que necessita. Amém? Seja uma doação para Deus, ou seja uma doação para o meu próximo. Eu vou ser retribuído. 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Ou seja, limpe o seu coração da malícia, da maldade. O Senhor Jesus também, ele disse assim, olha, sejam prudentes como as serpentes, mais simples como as pombas. Amém? Ou seja, tem muitas coisas que eu não vou guardar no meu coração. Às vezes a pessoa está com tanta malícia, tanta maldade, que ela guarda tudo no seu coração. Sim ou não? Ela vê até chifre na cabeça de cavalo. Né? Assim? Tem uma história que o pastor Zé Roberto contava. Quem é malicioso? E parece que chamaram o rapaz de queijo, ou meu queijo, ou queijo. Mas mais ou menos assim. Aí ele começou a pensar que queijo vem do leite. Sim. Veja, que malícia, que maldade. Nada a ver. Sim ou não, pessoal? A pessoa, ela é tão maldosa que ela vê maldade em tudo. Queijo vem do leite, o leite vem da vaca, boi, tudo. Não é? Veja, mas bem-aventurados são os limpos de coração. Não também que eu sou aquela pessoa que... Não. Eu não guardo mágoa no meu coração. Guardo maldade. 9. No caso, bem-aventurados os limpos de coração, por quê? Porque eles verão a Deus. Aí o 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos. Pacificador é quem promove a paz. Bem, pessoal? Ou seja, quem se esforça pela paz. E o apóstolo Paulo ele disse assim, olha, inspirado pelo Espírito Santo. Quanto depender de vós, tende paz com todas as pessoas. Bem? Nem sempre vai dar. Por exemplo, no que diz respeito à sua fé, nem sempre as pessoas vão aceitar. Tenham confiança. Mas em outras áreas, que der para ter paz, depender de você para ter paz, tenha. Porque eles serão chamados filhos de Deus. Aí o 10. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça. Nesse caso aqui,
Jesus está falando do reino de Deus. Amém, pessoal? Que sofre perseguição, nesse caso, justiça é o reino de Deus, pelo reino de Deus, pelo evangelho. Porque deles é o reino dos céus. Se você é perseguido porque você é cristão, você é bem-aventurado. Mas a pessoa pensa o contrário, né? Não, você é bem-aventurado. Alguém está te perseguindo, pode ser até um familiar, um parente, mas tu está em igreja, negócio de esse negócio de ir para farra, vamos para a festa, começa a te perseguir, até te difama. Você é um bem-aventurado. Você pode até estar sendo humilhado, perseguido por pessoas. Você tem do seu lado. Você pode até perder amigo. Você tem um amigo que é você. Amém, pessoal? Onze. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Ou seja, interessante, né? Jesus está dizendo, se eu for perseguido, devo me alegrar. Lembrei agora do apóstolo Pedro, foi açoitado e voltou sorrindo. Para vir ninguém apanhar e voltar sorrindo. Chegou contando para os demais apóstolos. A palavra diz que ele isso com alegria. E açoitado, mas não porque eu sou um malfeitor. Fui açoitado por defender a causa. Se você perder alguma coisa por amor, causa de Cristo, se alegre. Amém? Se alegre porque é grande o teu galardão. É grande. Você perde do homem, mas você ganha de Deus. Quem entendeu, levante a mão e diga graças a Deus. Eu quero que você releia esse texto que a gente leu, pessoal, em casa. As bem-aventuranças. Coloque em prática na sua vida. São conselhos infalíveis. Amém?